Os últimos 24 anos foram testemunhas de que a ascensão institucional do Poder Judiciário, notadamente do Supremo Tribunal Federal, serviu bem à democracia e ajudou no avanço do processo político e social através da promoção de direitos fundamentais das regras resguardadas do jogo democrático. Se assim o é, também não se pode desconhecer que corre pelos corredores das instâncias políticas, em vozes mais ou menos nítidas e intensas, sempre abastecidas pelo roteiro de certos nichos acadêmicos, a crítica de que o Supremo Tribunal Federal estaria se arvorando em atribuições próprias dos canais legítimos apenas aos poderes compostos por mandatários eleitos. Em referência a tal juízo de censura, é comum o emprego da expressão judicialização da política, definida por Neil Tate e Thorbjørn Valinder como a transferência do Legislativo e do Executivo para o Judiciário de competências para a tomada de decisões. É disso quão ultrapassada a concepção sufragada por Ferdinand Lassalle em sua obra A Essência da Constituição, de que a Carta Magna tem por única função retratar os fatores reais do poder. Conrad Hess, desde 1959, quando brindou o mundo jurídico com a sua teoria sobre a força normativa da Constituição, explanada em aula inaugural na Universidade de Freiburg, não deixou dúvidas de que a seara política não é infensa à incidência das normas constitucionais e a forciore da aplicação imediata pela Corte Constitucional. O constitucionalismo odierno, alcunhado neoconstitucionalismo, deixando em segundo plano o objetivo da limitação do poder estatal, passa a dar ênfase à necessidade de garantir a efetividade dos direitos plasmados na Carta da República, na luz da percepção de Paolo Comanducci no escrito sobre as formas de neoconstitucionalismo. A aplicação da Constituição Federal e sua exegese é tarefa, não se nega, aos três poderes da República. Entretanto, o povo, ao lavrar a Carta de 1988, atribuiu ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a sua guarda. Por isso que a ação e inação do legislador, bem assim do executivo, deflagram o atuar judicial como poder-dever de tutela da ordem constitucional. A atuação intensa do Poder Judiciário não é imune às críticas, principalmente sobre a sua capacidade institucional para ser o intérprete por excelência do texto constitucional, especialmente no tocante aos conceitos morais abrigados pelo texto maior em confronto com o eventual dissenso moral razoável da sociedade. Coloquialmente indaga-se, é o Supremo Tribunal Federal a instância própria para decidir questões morais, como a descriminalização do aborto, a legalidade da união afetiva, a possibilidade da liberdade de pensamento na marcha da maconha? Jeremy Waldron, no artigo Judges as Reasoner, entende que a configuração institucional do judiciário e o papel por ele desempenhado impedem que os juízes exerçam escolhas morais em nome de toda a sociedade. O professor da New York University questiona a capacidade do magistrado de desvencilhar-se do direito positivo para empreender um debate puramente moral. Um primeiro ponto a se considerar nesse dilema é que no debate legislativo ordinário, muitos interesses de grupos com menor expressão política, embora constitucionalmente assegurados, costumam ser preteridos pela força dos interesses contrastantes. Para as minorias, é difícil não apenas conseguir que suas pretensões sejam albergadas pela lei, mas até mesmo que suas vozes sejam ouvidas no bulício das atividades parlamentares. Lê-se das clássicas lições de Recasseis Seixas, na obra O Direito e a Vida Social, que as discussões e lutas que se desenvolvem no Congresso entre os vários representantes do povo são a expressão das forças sociais que lutam na penumbra para obter o princípio mais favorável aos seus interesses. Pouca ou nenhuma importância alcançam aqueles que jamais saíram da sombra e correm o risco de ser esquecidos. Diversamente, quando fazem valer o seu dia na corte, essas pessoas veem também garantida a detida análise de suas razões em uma arena em que não sai vencedora a força dos poderosos
e sim a força dos argumentos. A história demonstrou, tanto em experiências liberais, fundada na técnica política dos check and balances, como em regimes autoritários, que legislativo e executivo não foram capazes sozinhos de assegurar adequadamente o respeito aos direitos que compõem o substrato mínimo, o propósito e a posição da democracia. Se a função da Constituição é reger e limitar em diferentes carizes o funcionamento do jogo político, é de bom ouvinte conferir a um órgão não composto por agentes politicamente eleitos a função de velar pela observância das normas constitucionais. Bruce Ackerman, em artigo recente cognominado The New Separation of Powers, a nova separação de poderes, esclarece que esse princípio, que é cláusula pétrea da Constituição brasileira, dispõe de 3 ideais legitimadores que lhe subjazem. Em primeiro lugar, por evidente, a separação de poderes deve servir ao projeto de autogoverno popular. Nada obstante, como segundo ideal, põe-se a necessidade de evitar que as leis democráticas restem puramente simbólicas, o que inevitavelmente ocorre se o judiciário não puder implementá-las de forma imparcial. Por fim, aponta-se como terceiro ideal a proteção e aprimoramento dos direitos fundamentais. Sem esses 3 nortes pelos quais necessariamente se perpassa a figura do judiciário, a democracia jaz no plano da quimera. O debate moral travado perante o Supremo Tribunal Federal é sempre relativo a matérias que o poder constituinte quis alçar ao patamar protegido das ingerências de maiorias e do calor das paixões momentâneas. Bem por isso, o debate na Corte é realizado precisamente em situações que exigem uma análise distinta, autônoma, imune a pressões. Essa isenção, cabe esclarecer, não significa um cego alinhamento dos movimentos sociais subjacentes à causa, que merecem adequada consideração, apta a antecipar possíveis consequências indesejáveis, como alerta Cass Sunstein em sua notável obra A Constitution of Many Minds. Os sectários defensores da atuação mínima do judiciário, o famigerado minimalismo judicial, manquejam em omitir quais seriam claramente os lides que defendem para objetar a atuação do judiciário. Quando seria possível detectar uma intromissão indevida do Poder Judiciário em seara reservada ao Parlamento e ao Governo? O que seriam a esfera política pública e a esfera pública judicial estritamente diferenciados? Os doutrinadores assentam que beiram impossível a tarefa de responder a tais questionamentos. Evidentemente, interpretar a Constituição não é tarefa exclusiva do Poder Judiciário, mas o Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre uma questão moral proeminente ou a respeito de certa querela política mal resolvida, longe de sufocar a esfera de atuação dos demais poderes, convida-os a um debate democraticamente frutífero. Deveras, a intervenção do Judiciário pode ser um elemento essencial para o equacionamento de eventual descompasso comunicativo entre legislativo e executivo na deliberação política que lhes cabe ou para a desobstrução providencial das vias democráticas. Pode-se mesmo dizer que a jurisdição constitucional prestada pelo Supremo possui um escopo mediador. Como exemplo desse viés democrático regulador, evidencia-se a jurisprudência da Corte que dirimiu a injustificável proibição legislativa dirigida às emissoras de rádio e televisão da difusão de opinião favorável ou contrária a candidato, partido ou coligação. É disso que a democracia brasileira foi construída e retratada por geniais jornalistas da imprensa e da área da informação. O temor da supremacia judicial do denominado governo dos juízes, externado pelos críticos dessa alvissareira era, sequer encontra respaldo na praxe da atuação da Corte Constitucional, dado que o Supremo Tribunal Federal tem agido com inecável respeito às legítimas manifestações dos outros poderes da República. Em análise comparativa de diversos ordenamentos, incluindo Índia, África do Sul, países latinos, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Alemanha e países do leste europeu,
o professor Peter Russell concluiu, ao abordar o tema da independência dos tribunais, que nas mais bem estabelecidas democracias liberais se observa indubitavelmente o crescimento dos poderes judiciais, de forma que, em razão de sua maior autonomia, o judiciário torna-se mais diretamente conectado às questões políticas da sociedade, como ocorreu nos países que foram palco da recentíssima Primavera Árabe. Em suma,